Obrigado, Andréia. Paz e graça, irmãos queridos. Paz e graça. O Senhor nosso Deus nos abençoe neste ajuntamento. Que sua presença nos seja suficiente para direcionar os passos, acalmar o nosso coração, abençoar nossa alma, fortalecer a nossa fé, nos manter firmes no caminho dele. Que a presença do Senhor Jesus faça isso com cada um de nós, na medida de nossa necessidade. Ele seja para nós o pão, ele seja para nós a água, que seja o nosso norte. Deus abençoe, Deus abençoe. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé. Nós vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele o nosso culto. Bondoso e eterno Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, nós nos apresentamos. Queremos cultuar o Senhor e te falar da nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Queremos reconhecer, ó Deus, com alegria e gratidão, as ações do Senhor em nosso favor. E queremos, ó Deus, apresentar a Ti uma palavra de profunda gratidão por teu cuidado conosco, por tua salvação. E pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser instrumento em tuas mãos para abençoar a outros também. Abençoe, ó Deus, este ajuntamento aqui e os irmãos que estão em casa e cultuam ao Senhor com a mesma alegria, com a mesma intensidade, com a mesma santidade e reverência. Abençoe-os lá e abençoe a nós aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, podem sentar. Queremos convidar o pastor Barnett e a dona Ana aqui à frente. Queremos agradecer a Deus pelo tempo de férias que o Senhor os concedeu, como os levou em segurança e como os trouxe para o nosso meio. Nós queremos agradecer. Sentimos saudade, sentimos falta deles. Sejam muito bem-vindos, dona Ana, seja bem-vinda. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eliane Maciel, vem cá, por favor, e agradeça a Deus pela chegada dos nossos irmãos. E chegaram com saúde, chegaram com segurança. A Eliane vai agradecer, qualquer um que você pegar. A Eliane vai agradecer a Deus pela chegada deles, por favor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada por este dia, Pai. Muito obrigada por estarmos com vida, com saúde e aqui na tua casa, junto dos nossos irmãos tão queridos, ó Pai, que professam a mesma fé, o mesmo amor a Ti. Te louvamos e agradecemos pela vida da Ana, do pastor Barnett, porque o Senhor os tem abençoado tanto, ó Pai, fizeram uma viagem tão boa, tão agradável, e aqui estão conosco de volta, Pai, para juntos continuarmos a nossa jornada e estarmos louvando e bendizendo o Teu nome. Obrigada por este dia, pelo Teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que coisa boa, pastor, dona Ana. Coisa boa, uma viagem tão longa, não só em distância, mas em tempo, mas o Senhor os trouxe em segurança. Que coisa boa. O Hamilton César vai projetar uma foto agora do seu Adilon. Eu não sei quantos de vocês lembram dele. Nos últimos 3, 4 meses, 5 meses, ele tem vindo frequentar os cultos aqui. Um espírito generoso, uma alma bondosa, tão atento. Ele, depois de um tempo, chegou para nós e disse: achei a igreja que eu tanto procurava. Estou me sentindo em casa. Vez por outra, ele trazia
um queijo e deixava ali. Ultimamente ele trouxe um pudim e disse assim: "Não pode virar, em casa o senhor vai ver o que que é". E ontem nós fizemos o sepultamento dele. Havia no coração de toda a família um sentimento de gratidão a Deus por esta igreja, que a família não conheceu. Nesse momento, eles estão cultuando a Deus conosco aqui pela internet. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe com consolo. Eles eram 6 irmãos e moram em São Paulo. O seu Adilon veio para cá, adquiriu a casa da dona Oscarlina. E a dona Oscarlina foi que o trouxe para cá, para o nosso meio. E morava aqui, bem do ladinho. Ele começou a vir, estava amando estar aqui conosco. E as irmãs dele e o irmão Beto, a Dileia, mandou agradecer à igreja pelo cuidado. Ficamos sabendo ontem, não havia nenhum indício na sua saúde. Ele começou a sentir umas dores e foi para o médico receitou um remédio e mandou para casa. Depois ele voltou a sentir, retornou para o hospital no sábado. Fizeram alguns exames lá e verificou-se a necessidade de fazer um cateterismo meio rápido. E verificou-se que o coração dele estava com quase 100% fechado. E ele não suportou e veio a óbito. Ficamos sabendo pela Janete, que era o vínculo mais próximo dele. E a Janete ligou para a gente, passou informação chorando sobre isso. Rapidamente nós fomos para dar assistência à família. Um povo tão carinhoso, tão amoroso, tão unidos. Agora são apenas 4. 3 meninas e um menino. Então eu queria que nós orássemos agora por consolo para aquela família. Podemos fazer isso? Pois não, Janete? Vem cá. Obrigado, Janete. Graça e paz, igreja. Realmente, o irmão ele era mais amigo assim dos meus irmãos mais velhos, sabe, de Laema, mas era tudo isso que o pastor falou. E quando a Oscarlina, Deus colocou a Oscarlina no caminho dele para trazer ele aqui para a igreja. E Deus salvou de novo. Um domingo retrasado, estava eu, a Di e a Clô, e eu falei assim para ele: Vilão, você já tomou uma posição em Cristo? Ele falou: já, eu já tomei. Eu aceitei Jesus, Ele é o meu Salvador, essa igreja é minha. E ontem lá no velório, quando eu cheguei, eles falaram: você que é a Janete, amiga dele, que é a moça que é crente lá daquela igreja, o seu pastor esteve aqui. Agradece a igreja, ele amava aquela igreja. E Deus mudou muito a vida dele, porque ele nunca perdeu um almoço de família. E ultimamente ele não estava mais indo em almoço de família. Ele levantava, fazia um pudim, mandava, mas ele falava: eu não posso deixar de ir à igreja. E ele vinha. E a família pediu para transmitir a todos vocês o agradecimento. E a Leia, a irmã dele, quer vir aqui, porque eles não esperavam. Eles não esperavam. Amigos meus que estavam lá, eles falaram assim: Janete, o pastor veio aqui orar e nós estávamos perdidos, sem saber o que fazer. E o pastor trouxe uma palavra que, quando minha mãe era viva, ela sempre falava para a gente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, eles amaram a tua presença. Amém. A Dileia, a irmã dele é muito doente, mas ela falou: eu quero ir naquela igreja. Porque ele falava tão bem daquele pastor, das palavras que Deus colocou na boca daquele pastor. E Deus mudou a vida do meu irmão radicalmente em 3 meses.
Irmãos, fica a gratidão da família. Esqueci o sobrenome. Valadão. Valadão. Valadão, família Valadão. Ele foi Adilon professor Valadão. da filha da. Esqueci o nome, tô nervosa. Lá no Olavo Bilac. Então ele foi assim uma pessoa assim muito querida, muito bondosa. Fica aqui o agradecimento, a gratidão de cada um. Vocês não sabem o quanto é importante essa comunhão nossa aqui. Gratidão da família Valadão, da igreja, para o Senhor, pastor. Obrigada. Fica fora. Pede ao Senhor o consolo e a graça sobre a família. Tem o Beto, que é o irmão agora, né? A Maria Helena, a Adileia. Pede ao Senhor bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Senhor, por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, para estarmos aqui juntos, louvando, Sim, ó Deus. glorificando e agradecendo, Senhor, o teu nome. Obrigada pelas bênçãos recebidas, Senhor. Sou grata a Ti. Nós somos gratos, Pai, pela vida do Dilon, pelo que o Senhor fez Obrigado, na Senhor vida querido, dele pelo e Adilon. a transformação, essa luz que ele levou para dentro daquela família. Glória ao teu nome. Alcança a família Valadão, Senhor. Tu viu e tu ouviu o que foi Console, falado Pai. ali ontem, Pai. Eu oro e peço pela salvação, pela libertação daquela família. Que todos venham a conhecer esse tão grande amor do Senhor, Pai, por cada um de nós. Amém. Pai, gratidão sempre. Obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada por tão grande salvação, por tão grande amor em nossas vidas, Pai. Eu louvo, te agradeço, que o Senhor continue dando graça, força para o pastor, Pai, pelo teu ungido que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, para cuidar desse rebanho para ti, Pai. Abençoe e renove as forças dele a cada manhã, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste final de semana agora, sexta-feira, dia 27, nós teremos a início das atividades do aniversário da nossa cidade. Como nos últimos anos, ela começa com um culto de gratidão, um culto de ações de graças ao nosso Deus. Isso vai acontecer no dia 27, às 6h30 da manhã. É um culto rápido, 7h30 ele está terminando, tem um café aqui gostoso com pão de queijo quentinho, e daqui nós vamos para a praça, ali no banhado, para o hasteamento da bandeira. Eu queria convidá-los para estarem aqui. Eu sei que o horário não é muito fácil, não é muito próprio, por conta de feriado, por conta de ser muito cedo, mas estará conosco aqui uma grande parte do legislativo e uma grande parte do executivo. Eu queria convidá-los para estarem conosco, para receber esse povo todo que vem cultuar a Deus. Se Deus assim quiser, e se for da vontade dele, nós seremos o preletor daquele culto. E nós queremos fazer uma diferença entre a primeira cidade, a cidade de Caim, a última cidade, Jerusalém, que desce do céu, e a cidade de São José, à luz de 3 textos. Orem por isso. Orem, confia ao Senhor. Teremos algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não sabem nada sobre a primeira cidade e que, se não se posicionarem, não vão para a última cidade, mas que estão na nossa cidade. E a ocasião de saberem sobre a última cidade é aqui. Não há outro lugar que se fale da última cidade, senão aqui. Então, orem ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração e fale ao coração deste povo todo. Estejam aqui para recebê-los, tá bom? Quero convidar o presbítero Domingos com toda a sua casa para que venham aqui e nos digam quem são vocês. Vamos conhecê-los. Bom dia, irmãos. Eu sou o Domingos, para quem não me conhece. Estou aqui na igreja já faz, desde 87, 36 anos.
Aqui eu conheci a Lair, ela veio como missionária aqui para São José. Casamos e tivemos 2 filhas, a Dominique e a Michelle, que vão se apresentar aqui também. Tá bom? Bom dia, meu nome é Alair, sou paranaense, vim trabalhar aqui, dar aula, e daí tinha um aluno bonitão na minha sala. E a gente entendeu muito bem até hoje. Estamos casados desde 92, 31 anos. Oi, eu sou a Dominique e estou aqui na igreja desde que nasci. Oi, eu sou a Michelle, estou na igreja desde que nasci também. Graças a Deus por esta família. Atualmente eles estão tão envolvidos nos trabalhos da igreja. Quero chamar o presbítero Samuel Coutinho. Meu irmão, venha, por favor. Agradeça a Deus por essa família. Rogue ao Senhor as bênçãos dele sobre as meninas que estão fazendo faculdade. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por o Senhor cuida de nós a cada minuto, a cada momento, Senhor. Obrigado por essa família tão linda que tem trabalhado tanto na tua casa, sido tão importante para as nossas vidas. Abençoe Domingos, abençoe sua esposa, suas filhas, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles a cada momento, dando saúde, dando paz, Senhor, e guiando seus passos. Obrigado por eles, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia. Obrigado, Samuel. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Eu quero a permissão de vocês para fazer uma leitura parafraseada, a versão, a mensagem do pastor Eugênio Peterson. Romanos 12, os 2 primeiros versículos apenas. Agradeço a Deus pelas orações e o cuidado de vocês em relação à saúde da Beth. Domingo passado não pudemos estar presente. Nesse horário nós estávamos no hospital, porque apresentou um vazamento na cirurgia que havia sido feita. E a recomendação é que fôssemos ao hospital. Quero agradecer aos irmãos, em especial o seminarista Nicolas, que nos substituiu naquela manhã, e a paciência de vocês nesse tempo em que a gente está em casa, hospital, hospital, casa. E hoje a Beth está aí, graças a Deus, ainda com curativos e ainda com máscara para evitar maiores problemas. Romanos 12, os 2 primeiros versículos, nesta versão parafraseada, diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Versículo 2 apenas, tá bom? Vamos louvar ao nosso Deus e bendizer o seu nome com cânticos. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a gente estar louvando o Senhor nesse momento. E a gente vai começar com um versículo que
Em Apocalipse 7:9 diz que depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, e ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Que o Senhor, que a gente possa estar cantando esse momento de que toda língua, todo povo, toda tribo vai estar louvando o Cordeiro, Jesus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. E continuando esse momento, em Gálatas 6,14 diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa estar realmente se gloriando somente na cruz do Senhor Jesus. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte
E em 2 Coríntios 5, 7 diz que andamos pela fé e não pelo que vemos, que a gente possa ter firmeza na fé do Senhor também. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Os irmãos podem sentar. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através do presbítero Milton Carlos. E eu quero confirmar sobre os cuidados do Senhor a vida dele neste momento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por esse dia, pelo clima, pelo lugar. Obrigado pelo ajuntamento. Obrigado porque o nosso nome está no livro da vida. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Espírito para morar dentro de nós. Ele intercede por nossas orações, ele nos santifica, ele nos convence dos nossos pecados, nos conduz ao Senhor, nos fala da tua santidade. Obrigado pelo teu Espírito. Não seria possível, ó Deus, a vida cristã sem ele. Por isso, muito obrigado. E agora, ó Deus, que este Espírito que fala ao nosso coração, fale através da boca do presbítero Milton, nos edificando, nos orientando, fazendo tudo aquilo que está no teu coração para cada um de nós. Abençoe a ele e por ele abençoe a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Saúdos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a lerem de novo o texto que o pastor leu, só que agora eu vou ler na versão que nós estamos acostumados, ao meio da revista e atualizada. Romanos 12, de 1 a 2. Vou ler aqui.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre esses 2 versículos. São apenas 2 versículos, mas que trazem uma riqueza muito grande da doutrina de Paulo, essa carta de Paulo aos Romanos, né? A segunda metade da doutrina. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 58, quando ele já estava quase que acabando o trabalho dele ali na bacia do Mediterrâneo. Ele tinha passado quase 15 anos, ou talvez um pouco mais que isso, evangelizando toda aquela região, plantando igrejas, criando. Mais ou menos no final desses 15 anos, ele concluiu que ele já tinha quase que acabado o ministério dele ali, que ele não tinha mais para onde ir. Em todas as cidades ali em volta onde ele tinha ficado, ele já tinha ou plantado uma igreja ou já tinha evangelizado. Então agora ele estava de olho, como ele era um missionário, já estava de olho na Espanha. Ele queria sair de onde ele estava e ir para a Espanha. Mas para fazer isso ele precisava do apoio de uma igreja. E a igreja de Roma estava bem no caminho entre onde ele estava e Roma, e a Espanha. Então ele decide passar por essa igreja para conversar com os irmãos e pedir o apoio da igreja para que ele conseguisse chegar na Espanha e evangelizar lá como era o plano dele, né? Por muito tempo ele quis fazer isso, mas nunca conseguiu. Ele sempre ficou naquela região ali da bacia do Mediterrâneo fazendo essas coisas. Então, quando ele concluiu que não tinha mais o que fazer, ele resolveu ir para lá. Então ele queria ir para a Espanha. Então Paulo escreveu essa carta para os romanos antes dele chegar lá, com o objetivo de ele se apresentar para a igreja, preparar o caminho para que quando ele chegasse lá as pessoas já tivessem uma noção de qual era a doutrina dele, o que ele pretendia fazer, o que ele queria falar. Ele era, acho que pelo que eu li, ele não era muito conhecido, ele era mais ou menos conhecido, né? Ele não conhecia o lugar, mas algumas pessoas já conheciam Paulo. E aparentemente nem todas gostavam muito dele. Então ele já estava prevendo que ia passar por tempos difíceis lá, então ele já começa a preparar essa carta para apresentar o evangelho, as doutrinas dele à luz das questões judaicas da época, né? Ele sabia que ia enfrentar dificuldades com os judeus que estavam lá, e nem todos pensavam como ele, então Paulo pregava que o evangelho vem pela graça, né? Nem todos os judeus que estavam lá concordavam com isso, eles achavam que tinha que seguir os ritos. Então Paulo sabia que quando ele chegasse lá ele ia encontrar uma certa resistência, uma certa dificuldade. Então ele escreve essa carta preparando para se apresentar, né? É uma preparação para a chegada de Paulo à igreja. Então ele gasta quase que 11 capítulos, mais ou menos, dessa carta, expondo a doutrina dele, né? Então ele fala da condenação dos homens, tanto dos judeus quanto dos gentios. Fala que Deus em Cristo justifica tanto os judeus quanto os gentios pela fé em Cristo. Ele fala nos primeiros 11 capítulos, né, que tanto unidos em Cristo, tanto judeus quanto gentios podem viver uma vida de santificação, sendo libertos do poder do pecado e da condenação da lei. E termina falando da maravilha e da profundidade do amor, do conhecimento de Deus, né? Foi exibido nesse plano maravilhoso que Deus concebeu desde a criação e que vem executando através da história. Então, o plano de fundo, os primeiros 11 capítulos, Paulo escreve isso, preparando a chegada dele em Roma. Depois de tanta doutrina, né, em termos práticos, o que é que isso significa? É justamente essa parte agora que nós vamos ver aqui, né, nos primeiros 2 versículos. Ele começa o capítulo 12, falando, depois de 11 capítulos de exposição de doutrina, do pensamento dele, da salvação e tal, mas e agora? O que isso pega para a gente, né? Em termos práticos, o que é que isso significa? Então, logo no começo desse versículo, esse texto que nós lemos, a gente vê que Paulo faz um pedido, né? Faz um apelo, e depois ele dá duas ordens, né? O pedido que ele faz está no capítulo 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o pedido que Paulo faz para aquela igreja. E no versículo 2 ele dá 2 ordens, né?
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é sobre essas duas coisas que eu quero conversar com os irmãos um pouquinho aqui agora. Então, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nos apresentando a Deus em um culto racional, e depois não nos conformar com este século, mas nos transformarmos pela renovação da vossa mente. É o que Paulo expõe nesses 2 primeiros versículos aqui. Então, tendo como pano de fundo tudo aquilo que ele já tinha falado, acredito que quase todo mundo aqui já leu Romanos, então essas doutrinas de Paulo são bem conhecidas. O assunto de quase todos os nossos cultos são essas doutrinas da salvação. Então, e agora, mas às vezes a gente peca, a gente fica só na doutrina, né, e esquece o que é que isso tem a ver com a nossa vida. O que é que isso implica de prático para mim? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que entender com isso? Então, qual é o apelo que ele faz? É para que não nos conformemos, né? Aqui Paulo fala rogo-vos, né? A ideia de rogar é mais que um apelo, né? É um pedido insistente, um pedido com o profundo amor que ele tinha pelas pessoas, né? Ele pede com insistência, com firmeza, para que as pessoas apresentem. É um pedido apaixonado, um pedido intenso, para que as pessoas façam o que ele está pedindo, né? Ele não está só pedindo, se apresentem a Deus. Não, ele está pedindo com firmeza, com paixão, com intensidade, para que as pessoas apresentem os seus corpos em sacrifício a Deus. E nesse tempo que apresentar o corpo, Paulo está usando quase que deliberadamente imagens do sacrifício que a gente fazia no templo. Que os judeus faziam no templo, né? Na época do começo dos tempos lá, que eles apresentavam um cordeiro a Deus. Então, o culto cristão do Velho Testamento, eles traziam o cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sacerdote apresentava esse cordeiro para Deus. Depois, parte desse cordeiro eram totalmente queimadas e essa fumaça subia. E na Bíblia diz que essa fumaça tinha um cheiro agradável a Deus, que Deus se agradava do culto que essas pessoas prestavam. Então, a forma de prestar o culto no Antigo Testamento era essa. Eles traziam um cordeiro sem mácula, sem defeito. O sacerdote apresentava esse cordeiro para Deus. E o que Paulo está dizendo é que, fazendo isso para os nossos tempos, a semelhança desse cordeiro que era apresentado, hoje em dia somos nós que devemos nos apresentar a Deus. Então, não é mais um sacerdote, nós estamos aqui nos apresentando a Deus. Quase todo culto o pastor faz uma oração que ele diz: vamos nos apresentar a Deus, o nosso culto. Hoje ele fez isso também, né? Sempre a hora dizendo que nós devemos nos apresentar a Deus. Semelhante ao que antigamente o sacerdote fazia, se apresentando um cordeiro. Hoje não tem mais esse cordeiro. Hoje somos nós que vimos aqui, estamos todos aqui para apresentar o nosso corpo a Deus. E aqui quando Paulo fala corpo, não é o corpo também, mas é a mente, o espírito, o coração, é o nosso ser integral, né? Todos nós estamos aqui nos colocando na presença de Deus, apresentando o nosso corpo para Ele. Foi a oração que o pastor fez no começo, pedindo para que todos nós estamos aqui vivos, apresentando o nosso corpo. Aqui entendendo que é mente, espírito, coração, o nosso ser integral, em tudo que nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Então é isso que o nosso culto hoje é isso, né? Nós nos apresentamos a Deus, entregando a Deus tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que pensamos. E hoje em dia a gente não precisa mais ser sacrificado, porque Cristo já fez isso em nosso lugar, né? A gente não precisa apresentar nenhum sacrifício de matar um cordeiro, matar nada, nem sacrificar uma pessoa, nenhum de nós, porque Cristo já fez isso, né? Então a gente vem aqui, cabe a nós nos apresentarmos a Deus. Então Cristo já foi o sacrifício, Ele já se apresentou a Deus. Cristo no Calvário fez isso por nós. Então, nós não precisamos mais desse tipo de sacrifício. Então, esse sacrifício que nós apresentamos a Deus, o que é? É uma entrega sem reservas, uma entrega nossa total, absoluta a Deus, né? Significa que nós vivemos uma vida de entrega, uma vida de submissão total, de renúncia, como alguém que está sempre disposto
inclusive, se for necessário, a se deixar consumir pela obra de Deus. Mas, frequentemente, não é o que nós fazemos. Nós só nos apresentamos a nossa oferta a renúncia total de tudo que nós somos, do que nós pensamos. Então, hoje nós somos o sacrifício vivo. Né? Nós somos o sacrifício. Por isso que Paulo fala, os vossos corpos por sacrifício vivo. Então, nós nos apresentamos como sacrifício vivo. Não precisamos morrer porque Cristo já morreu em nosso lugar. E o nosso sacrifício é santo. Santo e agradável. É santo porque o sangue de Cristo nos purifica. Então, a nossa apresentação a Deus é como espiritualmente, seria como aquela fumaça que sobe a Deus. Então, a nossa apresentação, já purificados pelo sangue de Cristo, então isso sobe a Deus, o nosso culto sobe a Deus com um aroma agradável a Deus. É isso que Deus espera de um culto cristão, do nosso culto, disso que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Estamos todos aqui nos apresentando a Deus. Essa é uma das implicações práticas de tudo que Paulo falou nos primeiros 11 capítulos da Epístola de Romanos. Né? Estamos todos aqui agora nos apresentando a Deus, colocando nossa vida no altar de Deus. Né? Nossa vida é o sacrifício. Nós somos o sacrifício vivo colocado na presença de Deus pela graça de Cristo. E Paulo fala que nós devemos fazer isso no comecinho, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, nós nos apresentamos a Deus pelas misericórdias de Cristo. E quais são essas misericórdias? Né? Foi tema de todos os capítulos anteriores. Ele menciona a eleição soberana antes da fundação do mundo, a nossa substituição por meio de Cristo na cruz. Essas são as misericórdias. A justificação mediante a fé é uma outra misericórdia de Deus. A nossa adoção de filhos e o fato de sermos feitos herdeiros de Deus. A concessão do Espírito Santo como penhor e selo da nossa fé. Então, essas são algumas das misericórdias de Deus. E Paulo pede para que nós, nos lembrando disso, reconhecendo essas misericórdias de Deus em nossa vida, então nós nos apresentemos a Deus. É porque nós entendemos isso, nós entendemos todas essas misericórdias, esse amor de Deus, essas misericórdias foram coisas que Deus fez por nós sem nós merecermos. Pela vontade dele, ele fez todas essas coisas. Ele nos elegeu, mandou Cristo para nos substituir na cruz, nos justifica mediante a fé, nos adota como filhos. Então essas são as misericórdias de Deus. E é com base nessas misericórdias que nós podemos nos apresentar a Cristo. Nós reconhecemos isso. Todos nós que já aceitamos a Jesus reconhecemos esses fatos. As coisas que Deus concebeu lá na eternidade, vem executando. Todas essas é com base nessas misericórdias que nós nos apresentamos a Deus. E é isso que Paulo fala aqui, né? Pelas misericórdias de Cristo que vos apresenteis. Então, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Todos nós aqui já aceitamos a Cristo, reconhecemos essas misericórdias na nossa vida, né? Esse favor que Deus nos fez, sem nós merecermos. Né? Isso que é uma misericórdia, quando você dá alguma coisa para alguém sem essa pessoa merecer. E é isso que Deus faz com a gente. Né? Se a pessoa merece, não é misericórdia, né? Deus está dando para ela o que ela tem direito, mas quando a pessoa não merece nada, que é o nosso caso, então Deus exerce a misericórdia dele. Essas são algumas que Paulo cita nos capítulos anteriores. Deus nos escolheu, nos justificou, perdoou os nossos pecados, nos tornou herdeiros com Cristo. Então, através dessas misericórdias, nós podemos nos aproximar, nos entregar e viver como se nós fôssemos um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, né, perante Cristo. Então, ele faz esse contraste, né, entre o nosso culto público e o culto que os judeus faziam antes. Antes era com o cordeiro, que era apresentado a Deus, agora somos nós que nos apresentamos a Deus. E é isso que Paulo está pedindo aqui. Para que todos nós, com a consciência desses favores que Deus nos fez, né, dessas misericórdias que Ele tem conosco, então nós chegamos aqui e nos apresentamos a Deus, nos colocamos na frente dele, entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pensamos, colocamos tudo
diante do altar de Deus. Colocamos a nossa vida no altar de Deus como um sacrifício vivo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, esse nosso culto é o resultado de nós termos entendido essas misericórdias de Deus. E o que Ele tem feito por nós. Então, nós nos colocamos aqui frente a frente, né, com Deus. Então, no culto, nós nos entregamos totalmente a Deus, através da adoração, dos cânticos, dos hinos, dos louvores. São as coisas que nós já fizemos e estamos fazendo aqui. Nós nos entregamos completamente a Deus. Nós adoramos, cantamos, ouvimos a palavra, oramos. Nós recebemos a palavra. E daí saímos daqui prontos para servir a Deus. É isso que Deus espera de nós. Nós reconhecemos as misericórdias dEle, nos apresentamos a Ele em culto, entregamos toda a nossa vida a Ele. Daí participamos de um culto, né? Cantando, orando, ouvindo a palavra. E depois de tudo isso, nós saímos daqui, prontos para servir a Deus. Mas daí, e Paulo não para nisso, ele vai para o versículo 2 depois, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa vida. Então, depois de ter entendido tudo isso, ele pede que nós não nos conformemos. Conformar é entrar na forma, né? Entrar no esquema. Então, ele diz que nós não devemos entrar no esquema do mundo, das pessoas que não vivem debaixo da graça de Deus, das pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus. Então, Paulo fala que nós não devemos nos amoldar. Amoldar é como se a gente forçasse alguma coisa para caber no molde, né? O molde que é um pouquinho diferente, a gente força um pouquinho a coisa para ela caber naquele molde. É isso que é amoldar. E Paulo fala que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Não devemos pensar como as pessoas que não vivem debaixo da graça de Deus, das pessoas que não conheceram a graça de Deus, não conhecem essas misericórdias de Deus. Então essa é uma ordem, não vos amoldeis. Não pensem como essas pessoas, pensem de forma diferente. Deus nos salvou pelas misericórdias de Cristo, então nós não devemos nos amoldar, não devemos nos entrar uma forma bem simples de explicar. Não, o mundo tem o esquema de fazer, de pensar, de agir, e ele faz uma forma que frequentemente nós somos frequentemente pressionados a nos encaixar nessa forma. Em todo lugar que a gente vai, a gente sofre pressões mais pesadas ou mais suaves, mas nós somos sempre pressionados a nos encaixar nessa forma. E Paulo está dizendo, não faça isso, não se encaixe, não se amolde. Vocês conhecem as misericórdias de Cristo. Então, vocês foram salvos por Cristo. Então, não pensem desse jeito. Pensem de outra forma. Que outra forma? Ele pede para nós nos transformarmos. Transformarmos pela renovação da nossa mente. Eu conheço as misericórdias de Deus, então eu não vou me amoldar. Eu não vou me encaixar na forma do mundo. Onde o mundo aqui, o que ele fala é justamente isso, né? A forma de agir, a forma de pensar das pessoas que não receberam a graça de Cristo, que não conhecem as misericórdias de Deus, coisa que nós conhecemos. Então, a diferença é essa. Nós conhecemos isso, então nós não podemos nos encaixar nisso. A gente tem que ser diferente. Temos que pensar de forma diferente. Temos que transformar a nossa mente. Cada dia. Essa palavra transformar que aparece aqui é quase que aquele negócio da borboleta, que é uma metamorfose. Né? É uma transformação profunda, não é uma mudancinha assim. Né? É algo que muda radicalmente, muda drasticamente, de uma forma de pensar para outra. Essa transformação aqui é quase que acho que a palavra grega é metamorfose para isso, ou bem parecida com isso. Então nós devemos nos transformar, mudar a forma de pensar de antes para a forma de pensar agora. Agora que nós conhecemos as misericórdias de Deus, elas estão na nossa vida, então nós nos transformamos, mudando a nossa forma de pensar. Isso é feito diariamente, todo dia. Cada vez que eu vou fazer uma coisa, quando alguém me fecha no trânsito, a minha primeira ideia é xingar o cara. Mas eu falo, não, Deus
não vos vingueis a vós mesmos. Então, eu falo, não, eu paro e penso, eu reoriento a minha mente, né? O meu instinto natural é ir para cá, mas porque eu conheço as misericórdias de Deus, eu falo, não é desse lado que eu tenho que ir. Eu dou uma reorientada no meu pensamento. Então, em todas as situações eu vou tentando fazer isso. Quando alguém na empresa ou na escola vem com uma palavra dura, a primeira reação é responder com uma palavra mais dura ainda. Mas daí eu lembro, não, a palavra branda desvia o furor. E, novamente eu desvio a minha mente. Eu aponto a minha mente para outro lugar. A minha tendência é uma, mas porque eu vivo debaixo das misericórdias de Deus, eu todo dia, toda hora, de levinho, eu vou apontando a minha mente para outro lugar. Isso é feito, a gente pensa para fazer isso. Isso não é instintivo, não é natural. Né? Quando uma situação se apresenta, a minha reação natural são coisas intempestivas, né? São coisas sem pensar, quase que o nosso instinto é ruim. Né? Alguma coisa nos desagrada, a primeira reação é dar uma pancada, mas na hora, para um pouquinho antes e pensa, não é? Um cristão não age assim. Então, nós temos que pensar como um cristão. Todos nós aqui dizemos que somos cristãos, né? Então nós temos que, mas nem sempre a gente pensa como um cristão, ou age como um cristão. Então, nós temos que todo dia, diariamente, ir transformando a nossa mente, que é ir reorientando. Minha mente está apontada para um lado, cada vez nas situações diárias, nas situações cotidianas. Eu paro um pouquinho. Quando a gente é novo é difícil, né? A gente primeiro faz a burrada, depois percebe que fez. À medida que vai envelhecendo, a gente vai percebendo. Assim, quando envelhece mais um pouco, daí você faz a burrada e percebe. Quando é muito novo, a gente faz a burrada e não percebe que fez. Né? A gente acha que é normal. Aí, quando envelhece um pouquinho, você faz a burrada e percebe que fez. Aí você fala, eu não devia ter feito isso. Né? Bem na maturidade, a gente percebe a burrada um pouquinho antes de fazer. A gente vai fazer, opa, não é assim, eu venho para cá. Isso é a nossa experiência. Né? A gente percebe isso à medida que vai envelhecendo. Né? Quando é adolescente, qualquer coisa pensa em partir para a pancada. Né? Quando o tempo vai passando, a gente vê que não é bem assim. A gente começa a segurar. Talvez uma pequena vantagem dos cabelos brancos. Né? Você vai percebendo as burradas que você fazia, chega uma hora que você percebe a burrada um pouquinho antes de fazer. Né? Seria um sujeito bem maduro já. Né? Ele pensa, um pouquinho antes de fazer, ele percebe e segura a mão. Então, mas todos nós temos que ter isso em mente, de ir reorientando a nossa mente em todas as situações. É isso que é o transformar a nossa mente, que Paulo sugere aqui. Né? Nos colocar na presença de Deus, tentar seguir o que ele fala. E várias vezes Paulo enfatiza que é o nosso culto racional. Ele fala em racional, transformar pela nossa mente. Quer dizer, isso são coisas intencionais. São coisas que a gente pensa para fazer. Né? Atualmente tem muita igreja evangélica que que diminui ou até denigre o papel da mente no culto. Né? Eles focam em sentimentos, emoções, essas visões, revelações. Mas o tempo todo Paulo não fala disso. Né? Ele fala um culto racional. Racional é a origem da nossa palavra. A palavra grega é a origem da nossa palavra lógica. Né? É um culto racional, transformá-los pela renovação da mente. Nós temos que reconhecer as misericórdias de Deus em nossa vida. E essas coisas têm que ser intencionais. A gente pensa para fazer. Não é movido por emoção. Eventualmente mas não pode ser a regra em nossa vida. Né? Nós não podemos ser movidos pelas emoções. Nós temos que ser movidos pela razão. A Bíblia inteira tem muito mais apelos à razão do que ao instinto, ao sentimento. Eu acho que eu não lembro nenhuma vez em que a Bíblia recomenda que a gente haja movido por instinto, por razão, por sentimento, por imaginação. Quase sempre nós somos recomendados a agir de forma intencional, pensando no que nós estamos fazendo. Nós reconhecemos o que Deus fez por nós e é por isso que nós fazemos outra coisa. É a coisa certa. Tem muitas religiões que a pessoa faz a coisa certa para tentar ganhar o favor de Deus. Né? No nosso caso é justamente o contrário. Né?
é porque Deus fez essas coisas, manifestou essas misericórdias por nós, que nós tentamos fazer as coisas boas, movidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Então é isso que Paulo sugere, que não vos conformeis com este século, não se amolde, não assuma a forma de pensar das pessoas que não conhecem Deus. Nós temos que orar por essas pessoas para que elas venham a conhecer a Deus. Mas nós não podemos nos amoldar, assumir a forma. Nós temos que esperar que elas assumam a nossa forma e não nós cedermos. Então, não vos amoldeis e transformai-vos pela renovação da mente. Diariamente nós vamos reorientando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Quando a gente fala isso, todo mundo argumenta que é difícil. Sim, realmente é muito difícil, né? A gente reconhecer e fazer. Mas é possível. Senão não estaria na Bíblia essa recomendação. Então, é possível. Pela graça de Deus, pelo Espírito habitando em nossa vida, é possível. Se a gente tentar, a gente consegue. Se a gente não tentar, é certeza que não vai dar certo. Mas se nós pensarmos e agirmos dessa forma, sempre, em cada situação, reorientar a nossa mente. Nosso instinto é sempre ruim. É raro a gente desenvolver um coração bom, totalmente bom. Então, sempre sobra por mais que a gente se esforce, numa hora de uma emergência, de uma situação desagradável, o nosso primeiro pensamento é sempre a saidinha pela tangente, fazer uma burrada. Mas pela graça de Deus é possível. Nós nos lembrarmos das misericórdias de Deus, das coisas que nós estudamos, do que nós aprendemos na Bíblia, e devagarzinho irmos reorientando a nossa mente, para que a gente consiga. E fazendo isso, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dessa forma que a gente consegue experimentar a vontade de Deus na nossa vida. É dia a dia, voltando. Cada vez que a gente tenta se desviar, a gente volta. Quando a gente faz, realmente não tem jeito, a gente escapa, a gente pede perdão para Deus e na próxima vez a gente faz direito. Nós temos que tentar sempre ter isso na cabeça, que nós não podemos nos amoldar. Nós temos que reorientar a mente. Nós temos que manter isso na mente. Se nós tivermos sempre isso na cabeça, devagarzinho a gente vai conseguindo. Em cada situação que se apresenta da nossa vida prática, sempre tem um jeito do mundo de fazer e o jeito cristão. E o jeito do mundo é muito mais fácil. E às vezes parece que dá um resultado muito mais rápido. E algumas vezes até parece melhor à primeira vista. Mas não é. Nós temos que ter isso na cabeça. Todos nós, desde os pequenininhos até os mais velhos, todos temos que ter na cabeça. E isso fica lá, devagarzinho, todo dia pensando nisso. E devagarzinho a gente vai conseguindo. Tem que reorientar qualquer coisa complicada. E quanto mais tempo ela fica tem a tal da inércia, né? Quanto mais tempo o movimento vai de um lado, mais difícil é parar para inverter. Mas é possível. Se está muito tempo, o esforço de parar e inverter é maior, se está há pouco tempo, o esforço é menor. Mas tem jeito. É isso que Paulo diz aqui. Nós temos que tentar. E fazendo isso, nós estamos prontos para servir a Deus. Nós colocamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, tudo que nós somos, tudo que nós temos na presença de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Só que agora, saindo daqui, nós temos que não nos amoldar. E aqui dentro, todo mundo pensa de forma semelhante. Né? Não é igual, mas é bem próximo. Então, é fácil conversar com todo mundo e que o pensamento é bem próximo. Mas quando a gente passar da porta para fora ali, nós vamos encontrar pensamentos muito diferentes do nosso. Então, a gente não pode entrar nessa forma. A gente não pode entrar no esquema. Como fazer isso? É transformando a nossa mente. Reorientando a nossa forma de pensar. E tem que ser feito de forma consciente. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ajude a fazer isso. Amém. Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui Paulo diz que essa vontade do Senhor é boa,
perfeita e agradável. E para que possamos experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável, nós precisamos, então, entender o que Paulo diz aqui. As misericórdias do Senhor, apresentar os nossos corpos como sacrifício, né? Não nos amoldar ao sistema, que é tão fácil e todo mundo faz. E também trabalhar a mente da gente, conforme o presbítero Milton nos tão sabiamente orientou. Deus seja louvado. Vamos a isso? Vamos experimentar a boa vontade do Senhor, a agradável e a perfeita vontade do Senhor? Ela é boa, não tem outra vontade melhor. A nossa oração não é uma apresentação de ideias a Deus. Não. A nossa oração é para que nós nos ajustemos à vontade dEle. Só isso. Não é fácil, porque nós somos seres dotados de vontade. E alguns têm uma vontade muito forte. Muito forte. Né? Geralmente, esses de vontade muito forte quebram a cara mais facilmente, até nós nos rendermos ao Senhor. Quando fizermos isso, iremos experimentar. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Hilton, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Senhor, o Senhor falou conosco de forma clara. Estamos já cientes que a tua vontade, sim, é boa, é perfeita, é agradável. Já tínhamos essa ciência. E hoje o Senhor nos falou como que devemos experimentá-la, o que fazer para prová-la. Eu quero pedir ao Senhor que a palavra fique conosco e que saiamos daqui certo de que devemos fazer para experimentar. Nos apresentar ao Senhor como um culto racional, essa experiência de cultuar o Senhor pela vontade, o exercício da nossa mente cativa ao Senhor. Pedimos que o Senhor trabalhe isso e que a nossa vontade seja trazida para o Senhor. Eu quero clamar por mim e pelos irmãos. Há uma tendência nossa, Senhor, de nos conformar com este século, de nos amoldar ao sistema, para ser recebido, para ser amado, para não ser rejeitado, por várias razões. Tendemos a nos amoldar ao mundo. Mas nos ajude a resistir isso, Pai, e a ser diferente, ser servo do Senhor. Eu peço a tua graça. Obrigado pela disponibilidade do Milton em ser tua boca para nós. Obrigado. Abençoe, ó Deus, todo o povo que ouviu tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus vos faça crescer onde Ele vos colocou. O Senhor fortaleça a vossa fé. Ouça e responda a cada uma das vossas orações. Aceite o seu louvor como um perfume agradável. O Senhor esteja presente em sua família. Traga o pão para a mesa, a paz para os relacionamentos, a luz e a direção para as dúvidas. O Senhor abençoe a cada um de vocês. E por vocês, o Senhor abençoe quem está ao vosso lado. E que nisso o nome dEle, tão somente o nome dEle, seja com isso glorificado. Deus os abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai.